Uma situação bem frequente nos consultórios médicos e que gera uma dúvida enorme é que hoje, motivado pelo acesso muito fácil aos exames de imagem de uma maneira geral e notadamente aos exames de ultrassonografia, e cada vez essas máquinas estão com mais perfeição, dando uma qualidade de imagem muito boa, nós vemos pacientes ansiosos chegarem, eles e as suas famílias respectivas, chegarem nos consultórios médicos com um laudo de ultrassom, com um exame ultrassonográfico e acusando, por exemplo, um cisto renal. Não é? E esse cisto renal muitas vezes assintomático, e na grande maioria das vezes são cistos realmente assintomáticos. Por isso que eu trouxe esse caso para comentar aqui hoje, né? Esse tema para nós tecermos algum comentário a respeito, porque é bem frequente. Então, o que eu quero dizer é que a grande maioria das pessoas, principalmente depois dos 40, 50 anos, isso é bem comum, encontrarmos pessoas com achados ultrassonográficos positivos para cistos renais. E o que vem a ser o cisto? Cisto nada mais é do que uma bolinha, né? Um cisto cheio de um líquido, e que no caso dos rins é bem frequente. Não é? E a grande maioria das pessoas, depois de 40, 50, 60 anos, vão ter na realidade dois ou às vezes mais cistos. Eu pessoalmente tenho um cistozinho renal, isso que não interfere em nada, e que eu digo sempre para o paciente, para as pessoas portadoras, que o melhor que elas poderiam fazer é justamente esquecer que elas têm esse cisto. Né? Mas na realidade, quando o ultrassonografista ele passa essa informação para a gente, ele passa um rim apresentando uma imagem cística de 1 centímetro, de 2 centímetros, de 3 ou às vezes mais centímetros. Né? E ele vem dando essa descrição de cisto simples, porque na realidade nós temos uma gama enorme de cistos. Né? Esse cisto simples, bem certinho, redondinho, sem nenhuma dúvida, é um cisto que nós precisamos, que o melhor que nós podemos fazer com ele é justamente esquecê-lo. Mas tem cistos mais complexos. Né? Tem cisto, esse é o chamado Wozniak 1, ou cisto simples, que não tem nenhum problema. Mas tem o cisto Wozniak 2, que já tem alguns septos fininhos, o Wozniak 3 com calcificações, com irregularidades e com espessamento de cápsula, e o Wozniak 4, que até prova em contrário, é um câncer de rim. Então, toda vez que nós nos deparamos com um cisto, nós temos que fazer um diagnóstico de uma massa, um tumor sólido, no caso, um câncer de rim. Porque, na realidade, esse câncer ele pode sofrer um processo de necrose interna e dar um aspecto de cisto interno. Então, isso seria um cisto, sem nenhum problema para o paciente, ou seria um câncer que, de tão violento que era, ele necrosou internamente e causou um cisto, e fez um cisto por si só. Esse sim é perigosíssimo, e esse diagnóstico tem que ser feito. Mas aí o ultrassonografista, com a sua experiência e com a qualidade das máquinas hoje de ultrassonografia cada vez melhor, né, eles vão dar essa imagem, essa impressão e nos fazer, né, ou se nós temos dúvida, nós naturalmente passaremos para exames de maior precisão, ou seja, tomografia, ou seja, ressonância magnética, que na realidade são exames, comparativamente ao ultrassom, são muito mais precisos. Tá? Então, o cisto, quando simples, não tem problema. E a maioria das pessoas com 40, com 50 anos, chegam nos consultórios dos nefrologistas, aparecem nos consultórios dos urologistas com aquela radiografia, com aquela imagem ultrassonográfica, dizendo: eu tenho uma dor enorme nessa região lombar e a causa está aqui. O que o senhor vai fazer? Simplesmente nada. E muitas vezes o paciente relata uma dor no lado direito e o cisto é do lado esquerdo, né? Dizendo, afirmando, confirmando
Isso que nós insistentemente falamos, que o cisto, na grande maioria das vezes, quando simples, eles não dão nenhum problema, nenhuma sintomatologia. Agora, quando o cisto é imenso, eu já tive a oportunidade de operar um cisto enorme, com dimensões enormes, esse cisto de tão grande, ele vai comprimindo as vísceras dentro da cavidade abdominal, e isso daria desconforto, daria peso, daria sim alguma sintomatologia, mesmo um cisto chamado de sífilis. Uma outra situação é o chamado rim policístico da criança e o rim policístico do adulto. Quer dizer, os dois rins, por uma questão genética, por uma questão de tendência genética, porque na realidade os rins, isso precisa se entender, conhecer um pouquinho de embriologia, são duas massas que se formam embrionariamente, isso aí antes do terceiro mês, lá pela metade do primeiro mês de vida embrionária, tem uma massa chamada metanéfrica e uma massa mesonéfrica. Essas duas massas vão uma em direção à outra, como se fosse um encaixe, como se fosse uma caneta com a sua tampa se encaixando. Isso quando tudo se forma de uma maneira perfeita. A massa chamada mesonéfrica é aquela que forma a bexiga, é aquela que forma os ureteres, aquela que forma a uretra, enfim. E a massa metanéfrica é aquela que forma a cortiça, a massa renal propriamente dita. Isso vai se fundindo e naturalmente nós sabemos que todo rim produz urina e já começa a produzir mesmo na vida embrionária, e quando não existe uma conexão perfeita, naturalmente, o rim produzindo urina e esses túbulos percorrendo de dentro do rim, não se encaixando muito bem nesse sistema de drenagem, nós temos aí uma possível explicação para o que nós conhecemos como a enfermidade policística da criança e o rim policístico do adulto. Entendendo-se que o rim policístico da criança é algo, quando acomete, e geralmente acomete os dois rins, vai destruir completamente as massas renais, levando a uma pobreza de função que, com o passar do tempo, precipitando-se aí cálculos renais, infecções, outras alterações, esse indivíduo pode perder abruptamente a sua qualidade fisiológica residual desse rim que já tem uma função muito precária e vir a entrar no que nós chamamos de insuficiência renal crônica definitiva, que naturalmente vai ser resolvida ou só com o transplante renal ou mesmo com as diálises sequenciais. Esse é o recado.